Você acha que os homens sempre mandaram em tudo ao longo da evolução histórica? Pois a história enganou você. A verdade é que, por milhares de anos, a sociedade dos humanos antigos pertenceu totalmente às mulheres. Quando os homens casavam, eles tinham que deixar a casa dos pais, ir morar com a família da esposa e trabalhar sob as ordens da sogra. Toda a propriedade e as terras ficavam no nome da mulher. E se o casamento acabasse, o homem tinha que ir embora de mãos vazias. Uma regra de sobrevivência que parece muito rígida e diferente hoje em dia, não é? Então vamos explorar a história e desvendar esse mistério científico agora mesmo. Por muito tempo, isso foi considerado apenas uma teoria de antropólogos idealistas, mas aí a ciência moderna entrou em campo e provou o contrário. Pesquisadores analisaram o DNA mitocondrial, aquele que é transmitido exclusivamente de mãe para filho, de fósseis humanos de até 10 mil anos atrás. E o resultado foi chocante. Nas populações antigas de caçadores-coletores, o DNA das mulheres de uma mesma região era quase idêntico. Isso significa que elas permaneciam no mesmo lugar por gerações. Já o DNA dos homens mudava o tempo todo, o que prova uma realidade: ao chegar na idade adulta, o homem migrava, mudava de tribo para poder casar. A antropologia chama isso de matrilocalidade, ou o costume de morar com a família da esposa. Essa transição começou a ganhar força no final da última era glacial, há cerca de 12 mil anos. Com as mudanças climáticas, a caça de grandes animais como os mamutes entrou em colapso. Os homens, que antes traziam grandes quantidades de carne, começaram a voltar para casa de mãos vazias com frequência. Foi exatamente nesse momento que as mulheres salvaram a nossa espécie da extinção. Através da coleta de grãos e de técnicas bem simples de horticultura, elas passaram a garantir cerca de 80% das calorias diárias da tribo. A matemática da evolução é simples. Quem traz a fonte de alimento mais estável manda na economia, e quem manda na economia e define as regras do jogo. Mas vamos propor um contraponto científico. Será que os homens daquela época aceitavam isso numa boa? Por que eles não usavam a força física para mudar a situação? A biologia evolucionista explica isso com uma teoria: a análise de custo-benefício. Para um homem primitivo, entrar para a tribo da esposa trazia uma vantagem biológica gigantesca: a segurança e a sobrevivência dos seus filhos. Em uma tribo matrilocal, as mulheres são todas irmãs, tias, primas. Elas cuidam e criam as crianças juntas, como uma grande creche comunitária. Se o pai morresse em uma caçada na floresta, a criança nunca ficava desamparada. Ela continuava protegida pelo clã da mãe. Para o homem, o preço a pagar pela segurança dos filhos era aceitar a autoridade da sogra. E as regras de convivência de tribos que ainda vivem assim mostram que era um teste rigoroso. O genro recém-chegado passava por uma espécie de período de experiência. Ele tinha que trabalhar duro nas terras da sogra por muitos anos, antes de começar a ter voz nas decisões importantes da família. Quando o homem voltava da caça, o animal capturado tinha que ser entregue direto para a sogra. Ele não tinha o direito de guardar nada para si. E se um dia a esposa achasse que o marido estava preguiçoso, ou se houvesse um desentendimento, ela simplesmente pegava todas as ferramentas de trabalho dele e colocava do lado de fora da porta. O marido, ao voltar do trabalho e ver as coisas no chão, já entendia o recado. Ele tinha que voltar para a casa da mãe dele, terminando o casamento, sem poder levar nenhum bem material. Embora pareça um sistema rígido para os homens, sob o ponto de vista da ciência, esse modelo mantinha a sociedade incrivelmente estável. Como as mulheres tomavam as decisões, as guerras sangrentas entre tribos eram muito mais raras. A forte união entre as mães criava uma rede de proteção que salvava a tribo de desaparecer. Mas a roda da evolução histórica nunca para. Esse grande ponto de virada tem uma data aproximada, cerca de 6 mil anos atrás. Foi quando surgiu a agricultura intensiva, com o uso do arado e da força dos animais de tração.
Essa mudança de tecnologia passou a exigir uma força física extrema para domar a terra, além da necessidade de defender o território contra invasores, dando início às grandes guerras. O homem, que antes era um caçador nômade, passou a ser o guerreiro defensor e o operador das novas ferramentas agrícolas, e foi aí que aconteceu a grande mudança histórica, o surgimento da propriedade privada e da herança. Os homens começaram a acumular riquezas e excedentes, e eles queriam que esses bens fossem transmitidos para os seus próprios filhos de sangue, e não para o clã da esposa. A partir desse momento, as regras do jogo mudaram completamente. O costume de morar com a família da esposa foi perdendo força, dando lugar ao modelo patriarcal que o homem moderno conhece bem hoje em dia. Mas a ciência sempre nos lembra que o passado ainda respira. Se olharmos para a tribo Moço na China ou para o povo Khasi na Índia, onde o matrilocalismo ainda resiste com força, percebemos que o nosso modelo atual de família é apenas uma fase da história e não uma regra absoluta da biologia. Explorar a história com um olhar científico nos ajuda a perceber que a estrutura da família não é algo fixo. Ela muda e se adapta de acordo com a economia e a tecnologia de cada época. O homem moderno cresceu, achando que sempre mandou em tudo. Mas a verdade é que nós já fomos os inquilinos desse mundo. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês. Pensando por esse lado científico, vocês acham que a sociedade seria mais pacífica se a gente ainda mantivesse o costume de morar na sogra? Os homens aceitariam essa regra hoje em dia em troca de mais segurança para os filhos? E as mulheres, o que acham do poder que as mulheres do passado tinham? Deixem seus comentários aqui embaixo para a gente debater. Se você gosta desse tipo de ciência curiosa e quer continuar desvendando mistérios comigo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia de todos.